Processo aqui, pessoal, a gente faz o processo de corte nessa máquina que a gente tem para cortar papelão. Aqui, ó, esse aqui é um limitador que a gente consegue regular as medidas. E a forma que eu acho mais fácil é colocar a réguinha por dentro, tá vendo? E aqui na parte de cá eu consigo ver a medida, tá vendo? Vocês podem ver que tá 27,6. Aqui eu coloco aqui por dentro, encostou lá. Aqui eu consigo ver a medida por dentro, exatamente na faca, que é essa parte um pouquinho marrom, tá vendo? Vocês conseguem observar lá pela parte de dentro, tá vendo? 27,6. E aqui é só fechar o cortador e ele bate. Cortou, ela já cai ali embaixo, tá vendo? Esse aqui é o cortinho, né, que a gente utiliza para fazer o corte. Essa aqui é uma máquina de corte manual, né? Ela tem uma faca aqui pelo lado de dentro. A gente tem essa parte aqui que regula, né? E a gente consegue regular essa parte de cá, tá vendo? Ela vai e volta para pequenas dimensões, né? Quando a gente tem que tirar um filete muito fino, ela tem uma limitação, ela corta até 3 centímetros no máximo. Se a gente quiser um pouquinho menor, a gente puxa isso aqui e ela corta uma medida bem menor se a gente precisar, entendeu? Ela é um modelo tipo de facão, tá vendo? A gente empurra, ela desce, sobe, e aqui essa parte de cá é o recipiente onde cai as peças que a gente vai cortar. Eles são restinhos que sobrou, mas sempre dá para utilizar em outro tipo de caixa. A gente procura desperdiçar o mínimo possível. A gente faz as anotações, deixa especificado se a gente precisar, né, para quem for fazer o corte, para não ter nenhum tipo de erro. A gente corta uma caixa, faz a montagem, vê se está tudo certo para poder mandar o restante. O que vocês podem observar, tá? A gente faz no Corel, né? A gente faz no programa de edição todas as peças que a gente precisa, tá vendo? Aí aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês. É aquele modelinho que a gente está montando, inclusive. A gente tem um berço, né, de 32 por 27. Aqui é aquela parte que é rente, tá vendo? Ela morre exatamente porque normalmente, né, neste caso aqui, você pode observar que a logo fica dessa forma e a maior dimensão é aqui. Então, se a pessoa for ver, ela vai ver a caixa de frente nessa maior dimensão. Então, por isso a gente prefere deixar essas duas abinhas maior para lá, porque por mais que seja pequeno aqui a sobra, se você olhar de lado, você consegue ver onde que faz o encontro dessa com essa peça, né? Quando estiver pronto, eu vou mostrar para vocês isso aqui no detalhe para vocês entenderem, porque às vezes desenhado assim não dá para compreender muito bem. Aí, ok, berço 32 por 27, um dos lados é 27 por 9 de altura, que é exato, tá vendo? 27 ele bate 20, e aqui a gente tem 32,5 por 9 de altura também, só que a gente tem 2 milímetros para cada lado, aqui tá dando 2,5, né? Porque deu meio centímetros, mas ok, pode ser 4 também. O que acontece? A gente coloca esses 5 milímetros maior, né? Que 2 vai ficar para cá, 2 vai ficar para cá, eles arrematam certinho nesses dois lados, né? Aqui a tampa, vocês podem observar, ó, 32,6 por 27,6. Aqui, ó, a gente coloca 1 milímetro a mais para cada lado. Na hora que você montar isso aqui, que tá 32 por 27, ele vai ficar 32,5 por 25,5, porque as pecinhas de cada lado, se você somar elas, vão dar meio centímetro, entendeu? Somando mais o empastamento e tal, sempre vai ficar assim, no geral, se você utilizar o 2.0. Vai ficar 5 milímetros a mais, então vai ficar 32,5 por 27,5, o berço acabado. Então vocês podem observar aqui, ó, a gente deixou 1 milímetro a mais. É meio que padrão se vocês utilizar essa espessura de papelão, tá? E aqui a parte da tampa segue a mesma coisa. Esse lado a gente deixou rente, ó, 26,6, 26,6, e aqui a gente adicionou mais 5 milímetros, 32,6 mais 5, 33,1, e faz a mesma coisa do lado de cá, entendeu? E aqui a gente tem também, ó, a gente coloca no programa, a gente tem o papelão inteiro. Esse aqui é um papelão inteiro, ó. Tá vendo? Ele tem 80 por 1 metro. Pra gente fazer o orçamento e estipular certinho como vai ser esse corte dentro do papelão, a gente faz dessa forma. Tá vendo? Ó, tampa,
Aí a gente, esse aqui vai dar 6 tampas e os lados a gente vai conseguir fazer o restante dos ladinhos, tá vendo? Que é essas abinhas aqui. A gente sempre tenta aproveitar ao máximo. Esses pedacinhos que sobra, a gente utiliza para capa, a 5, a 6, dependendo do tamanho que sobra, a gente sempre utiliza. Tá vendo? Esse aqui vai ser solado, esse aqui vai ser solado menor, esse daqui vai ser tudo tampa, entendeu? Vai gastar 1, 2, 3, 4 para fazer todas as caixas. Assim a gente consegue ter uma noção melhor. Fica aqui do lado, a gente tiver alguma dúvida, a gente olha aqui e fica bem mais orientado para a gente poder fazer o corte. Aqui ó, a gente compra dessa forma aqui, a gente compra o fardo inteiro do papelão cinza. Alguns chamam de papelão cinza, outros chamam de roller mesmo, né? Só que o papelão cinza e o roller é a mesma coisa, só que ele é diferente do papel Paraná. O papel Paraná ele é um pouquinho mais claro, ele é mais barato, porém ele não tem as propriedades tão boas quanto essa. Esse aqui é mais durável, mais rígido, enfim, você consegue até 2.6, 3 milímetros, mas acima, esse daqui é o ideal para a maioria das caixas. Se for muito fino fica ruim, se for muito grosso fica difícil de trabalhar. Entendeu? A gente comprou, na verdade, esse fardo inteiro, como a gente já cortou todas as caixas. Isso aqui fica para outros produtos, mas a gente consegue comprar a caixa com até 50 unidades, tá? Sai um preço acessível. A gente pede aqui de Goiânia, né? A gente não compra na cidade porque às vezes fica um pouquinho mais caro. Quando é uma quantidade muito grande, compensa você pedir direto pro fornecedor, tá? A gente consegue economizar aqui quase R$5 numa folha. Entendeu? Então pra gente, quando é uma quantidade grande, mesmo pagando frete, sai bem mais barato. Esse aqui ó, é o Color Plus que nós utilizamos para essa caixa, né? Esse aqui é o Porto Seguro, que a gente comprou do pessoal da Escrisan. A gente está utilizando o 120, tá? Para os papéis coloridos, por incrível que pareça, o 120 ele é um pouco mais resistente. Se você pegar um 120 branco, ele não tem, entre aspas, a dureza que esse aqui tem, a espessura. Então a gente prefere utilizar o 120, porque na hora que você passa a cola no papelão e já coloca, ele adere muito bem. Para você dobrar as abas ele é mais maleável. Se você utilizar o 180, o acabamento vai mostrar bem menos quando tem emenda de papel, né? Só que porque a gente precisa, porque a gente está utilizando o 120, atende a maioria dos casos, tá? A gente, na verdade, quase não está utilizando 180 porque o preço é bem mais alto e às vezes não compensa, entendeu? A gente já deixa tudo cortadinho pra gente poder fazer o empastamento igual a gente mostrou para vocês anteriormente. Neste caso aqui, né, dessa caixa, a gente vai utilizar a logo na tampa no dourado. Vocês podem observar naquela imagem que eu mostrei para vocês do corte. A gente faz tipo um esboçozinho de como é que vai ficar. E no caso, com todas as possibilidades que a gente disponibilizou, ficou mais viável utilizar o adesivo mesmo. A gente vai fazer a logo, o recorte, uma plotter, no caso a gente tem a Silhouette, uma Camel 3, que ela faz esse recorte pra gente. A gente achou um fornecedor com esse laminado aqui incrível, tá vendo? Ele já vem com esse brilho, a gente tinha outro, só que ele era meio fosco, a gente tinha que laminar, passar um adesivo transparente por cima para dar esse aspecto. Só que agora a gente conseguiu encontrar este aqui que nos atende tranquilamente. Tá vendo? A gente compra direto na bobina assim, no metro, faz o recorte, destaca, né? E depois a gente cola na tampa. Você também consegue, né? Vocês conseguem também utilizar o foil, né? E você tem que ter, ou você tem que procurar quem faça a impressão a laser para vocês, né? E utiliza a laminadora térmica para poder fazer esse trabalho, né? Você compra o foil que é específico para altas temperaturas, né? Tem diversos aí no mercado. Você dá uma pesquisadinha, vocês vão encontrar. Faz um teste antes, depois vocês confirmam com o cliente de vocês se vocês realmente conseguem, para não ter nenhuma surpresa no futuro. Pessoal, gravei para vocês o procedimento de corte, né? E a gente consegue colocar uma folha inteira, né? No caso, essa daí que a gente utiliza, do papelão cinza ou papelão roller, como os outros chamam, é de 80 por 100 centímetros, né? Cabe a folha inteira, né? E a gente vai fazendo os cortes baseado naquele desenho, no caso, a disposição das peças que a gente faz antes no programa. A gente utiliza o CorelDRAW como aplicativo, no caso, programa de suporte, para a gente poder fazer detalhamento, mas vocês podem utilizar o que vocês quiserem também, né? Essa aí é uma máquina semi-industrial, né? Ela tem quase 20 anos aí, para a gente estar ajudando bastante. No começo a gente fazia com o estilete mesmo, depois a gente saiu para uma guilhotina A3 de facão, né? Manual mesmo. E essa daí tá sendo 100% pra gente. Ela tem um pequeno apelido carinhoso de Gigi, né? Porque ela é bem grandona. A gente tem um quarto basicamente só pra ela,
né, e tá ajudando a gente bastante nessas atividades aí. O corte dela é perfeito, ela é basicamente uma lâmina alta fiável, quanto mais ela corta, mais ela fica afiada, né, então a gente não tem que dar manutenção. Tem alguns amoladores profissionais, mas a gente nunca teve esse problema no caso dela desamolar. Ela é show de bola e está sendo uma mão na roda para a gente poder desenvolver as peças com acabamento perfeito. Esse setup aqui, pessoal, a gente já fez a colagem das peças, né? A gente corta separado, a gente faz o fundo e corta também os 4 lados independente. A gente cola dessa forma, tá vendo, com fita? E essa parte do fundo, que é o Color Plus, a gente já corta na medida exata, tá? Para não sobrar para nenhum dos lados, tá vendo? Essa parte aqui a gente corta rente. A única parte que fica sobressalente é esses cantos aqui, que depois a gente faz o recorte deles, né? Aí a gente vem utilizando essa espátula de feltro, né, para poder fazer a limpeza, e a gente tem um paninho, como se fosse uma seda por cima dela, que a gente faz o acabamento por cima. Se a gente deixar só o feltro em si, às vezes ele gruda cola e tal, e acaba rasgando, né, e machucando o papel. A gente utiliza esse papelzinho por cima, na verdade esse tecido por cima, que além dele fazer a colagem, né, o empastamento, ele dá um brilho também no Color Plus, tá vendo? Fica dessa forma rentezinho. Por que a gente faz aqui na hora da gente empilhar as outras? A gente coloca o verso com o verso, tá vendo? O próprio papel de frente com o outro papel, para caso sobre, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? O restinho de cola, na hora que a gente colocar um por cima, não ter o risco de colar. A gente tem esses pesos que a gente encapou, deixa tudo certinho, limpinho, que a gente coloca em cima deles para que o papelão não emborgue, né? Como a cola tem um pouquinho d'água, né? Na hora que você passou no papel ou no papelão, ele emborga um pouquinho. Então a gente coloca daquela forma para ele ficar retinho e facilitar na hora do fechamento. Aqui vocês podem observar, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Tá vendo? Ó? A gente faz a medição, por exemplo. Coloca aqui para mim um berço e os lados. Vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem os berços, né? Um fundo do berço. A gente tem essas duas laterais maiores, né? Pode observar, se vocês conseguem ver, a gente deixa 2 milímetros para cada lado, entendeu? Porque como o nosso papelão em si é 2.0, se você deixar 2 de cada lado, já dá o próprio cobrimento dele. Tá vendo? A forma que ele fica, ó, encaixa certinho, tanto desse quanto do outro lado. Aqui dos outros lados também. Coloca aqui para eles verem. Esse aqui é o lado maior. E esse é o lado menor. Tá vendo que fica a medida exata? Se você chegar aqui pro ladinho, isso dá o acabamento certinho. Como a gente faz esse empastamento rente, a gente faz o encapamento externo, a gente vira ele para dentro, entendeu? Aqui vocês podem observar que a gente deixou tudo já cortadinho. A gente tem uma máquina de corte que eu vou mostrar depois para vocês, né? Aí aqui a gente separou o berço, a gente tem 100 caixas aqui nesse azul pra gente fazer, né? A gente já cortou as tampas, esse daqui é o ladinho das tampas que a gente corta de 3 centímetros, tanto o lado maior quanto o menor. Aqui a gente tem os ladinhos dos berços, tudo separado, tá vendo? Para que a gente tenha uma linha de produção. Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Ó, nós temos 2 lados que tem exato, tá vendo? 2 lados exato. Esse aqui a gente preferiu utilizar a dimensão menor. Eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente utiliza assim. E esses 2 lados aqui que também são rente. Pode observar que eles batem certinho. E esses 2 lados aqui que são os maiores, né? Pode observar, ele vai sobrar 2 milímetros para cada lado. Tá vendo ali, ó? Vou focar aqui para vocês verem. Tá vendo? 2 milímetros para cada lado. Aí a gente faz essa junção tanto desse lado quanto desse lado de cá também. Como a gente não tem aquela máquina de cilindro, né, que normalmente tem as facas padrões que faz o corte vinco, a gente corta as peças separadamente. Tem como fazer todo esse molde em um só, em uma faca. Aí você passa no cilindro e já vem assim, cortado nas laterais e com... Aí aqui, ó, a gente faz uma espécie de linha de montagem. Tá vendo que aqui a gente tem as tampas já prontas, né? A parte interna, tudo empastado, e depois a gente vai fazendo a parte externa e faz essa dobra pro lado de dentro. Por isso que a gente deixa rentezinho aqui pro acabamento não ficar feio aqui pro lado de fora, tá? Aí aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a gente faz uma espécie de linha de produção, tá vendo?
Aqui a gente tem as tampas, né, que a gente fez um empastamento interno, a gente deixa rente, tá vendo o acabamento? Porque como a gente vai pegar Color Plus encaprar, virar pro lado de dentro, a gente não tem aquele acabamento que fica protuberante aqui do lado de fora. A gente vem, faz um acabamento pro lado de fora e vira ele aqui cerca de 1,5 cm pro lado de dentro, pra ele ficar acabado pra cá, pra não ficar aquela parte feia pra fora, né? A gente deixa tudo montadinho, né? Aqui tem até outras ferramentas que a gente tem, uma laminadora. A gente utiliza aqui da Nagano, faz um tempinho que a gente já tem ela. Faz cerca de 2 anos, 3 anos que a gente tem, nunca deu problema. Aqui também uma encadernadora, né? Aproveitando para mostrar para vocês, da Eccentrics 2x1, né? A gente faz muita agenda aqui com elas também, aqui a gente regula. E a gente tem também um balancinho aqui para colocar ilhós, normalmente a gente faz, ou alças, entendeu? BOPP também, holográfico, brilho, né? E voltando aqui para a parte da produção, fica dessa forma, tá vendo? A gente já fez vários dela, e aquele detalhezinho de 2 mm para fora é para isso aqui, ó. Isso eu mostro para vocês do lado de cá. Tá vendo? Ela fecha certinho, tá vendo? Os 2 mm. Como a espessura do papelão em si já é 2 mm, a gente deixa 2 para cada lado, ela vem e mata aqui, tá vendo? Esses aqui são os adesivos principais, tá vendo? Adesivo laminado, dourado. A gente fez o corte das logos principais e depois vai fazer a autoescrita complementar, né, da logo. Bem assim, ó. Na verdade vem em rolo de 1 metro, 1,20 m. E a gente corta aqui com 30,5 por 30,5, que é o tamanho da nossa base ali de corte da silhuete. Depois a gente vem só com o complemento. Vou mostrar na caixa para vocês darem uma olhada. Mármore italiano estatuário. O átrio de 180 metros de altura, muita entrada de luz natural. Fica dessa forma aqui, tá vendo? Os adesivinhos menor, a gente cortou separado para ter um aproveitamento, na verdade. O adesivo, né? É o principal. Aqui dentro a gente tem o papel seda também personalizado, branco, com a logo preta. Tá vendo? Onde o pessoal vai colocar os itens aqui dentro. Tipo encaixe 32 por 27. A gente vai deixar as medidas certinho do berço e também da tampa para vocês, caso vocês queiram reproduzir depois. É uma caixa bem grandona, tá vendo? Vocês podem observar aqui no tamanho da mão, mais ou menos. Uma caixa bem grande, bonita, tá vendo? Dourado, sensacional. Nós vamos deixando, ó, as tampas prontas, né? Aqui já tem algumas prontas também, já fechadinha. Os estoques já cortados, a gente tem 100 caixas dessas para fazer, e a gente está na 20ª, tem muito trabalho, mas com muito esforço a gente vai finalizar. Temos prontos também, temos estoque também já finalizado do lado de cá, tá vendo?